a interpretação mais adequada a um artigo da Constituição, que é o artigo 142. Então, e foi discutido durante um bom tempo, né? Como quem quer dar golpe não faz transição de poder. Quem quer dar golpe, dá golpe, como o Pavinato agora já mencionou, né? Não nomeia os chefes das Forças Armadas indicados pelo sucessor. Pelo sucessor. É ou não é, Ana Paula? Até porque o que estava sendo discutido não era um golpe, era uma possibilidade de golpe, mas a interpretação mais adequada a um artigo da Constituição, que é o artigo 142. Então, e foi discutido durante um bom tempo, né, como o Cláudio Dantas falou aí, mais de 2 anos, teve essa discussão no Congresso Nacional, essa discussão estava aberta. Então, quem quer dar golpe não faz transição de poder. Quem quer dar golpe, dá golpe, como o Pavinato agora já mencionou, né? Não nomeia os chefes das Forças Armadas indicados pelo sucessor. Pelo sucessor. Ele poderia ter trocado os chefes das Forças Armadas por aqueles que concordassem com o tal golpe. Na verdade, o golpe foi dado, nós estamos vivendo esse golpe, e ele só não tem esse nome justamente porque quem está no poder não o chama assim. E aí, eu queria só dizer, voltar na frase que o professor Suano lembrou aqui, que não é minha, né? Quem me dera. Ela é atribuída ao Churchill, mas não tem provas de que foi ele que disse. Mas é isso, nós estamos no inferno. E se você estiver no inferno, continue andando. Porque é a única possibilidade. Porque se nós pararmos, nós permaneceremos no inferno. Quem para no inferno fica lá. Então, a gente não vai parar. E essa questão do Fantástico estar sempre dando esses furos de reportagem é mais uma imoralidade do momento que nós estamos vivendo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alega que não está tendo acesso a todas as evidências, a todos os telefones. O Alexandre de Moraes alega que sim, que a defesa teve esse acesso. A defesa pediu mais prazo, o prazo equiparado com a PGR, e foi negado, que foram 83 dias para redigir a denúncia e foi dado só o prazo legal de 15 dias. Então, nós estamos vivendo um momento muito tenso de um julgamento que tende a parecer que não será justo. Tem um corno aqui, ó. Corno Dom João Bosco II. Eu não sei quando eu tenho coragem. Dom João Bosco II. Passapanéstia brasileira. O que é passapanéstia? Eu acho melhor você passar um livro na sua cara, você passar o site do planalto.gov.br, porque o que eu falo aqui se sustenta com o que está na Constituição. Agora, dizer o contrário é que você tentar fazer uma faxina, sabe? Você lavar a legislação, não tem a lavagem de dinheiro? Falar o contrário e fazer lavagem da legislação. E é isso que o STF tem feito. Ele tem lavado a Constituição brasileira. Tem lavado com Varex a Constituição brasileira. É uma vergonha tudo isso que está acontecendo. Ricardo, você está bem, Ricardo? Estou maravilhosamente bem. Você está com refluxo? Não estou não. Você tá com Apesar refluxo. de ouvir todas essas notícias, dá quase refluxo mesmo. É você que está com refluxo ou é o professor Suano? Porque eu tô sentindo. Não, tá rolando uma certa incorporação aqui do lado. O pessoal tá assim aqui, ó. Tanta notícia ruim, é só desse lado aqui. Não tem nada de. Tá tudo bem. Na hora que eu vou botar água, põe água, põe água. Abre aí a propaganda. Abre aí, isso. Tá fazendo uma propaganda que não deveria ser feita gratuitamente. Que a Oeste merece que todos paguem para fazer propaganda. Isso aí. Nada. Pavinato, eu queria comentar assim. Muita coisa. Para mim fica cada vez mais claro que o julgamento do Bolsonaro ele será político. Ele não tem nada de jurídico. E um julgamento político, você faz cálculo político. E para mim o cálculo é muito simples. Se eles considerarem que a condenação de Bolsonaro e uma eventual prisão fortalece o ex-presidente, talvez eles não o condenem. Por outro lado, se eles considerarem que uma condenação e uma eventual prisão, na verdade, enfraquece a direita para a eleição de 2026,
Bolsonaro será condenado e, eventualmente, preso. Portanto, é um cálculo político. Não haverá nada de jurídico no Supremo Tribunal Federal. Já não há, né? Já não há. Pavinato, é importante a gente ressaltar o seguinte, os áudios que saíram no Fantástico mostram claramente alguns pontos aqui. Primeiro, Bolsonaro e o alto comando do Exército não compactuariam com nenhum tipo de tentativa de golpe. Ficou claro nos áudios isso. Segundo, tenente do Exército diz para as pessoas que estavam lá na frente, e sim, tinham muitas pessoas na frente dos quartéis Brasil afora depois do resultado das eleições. Cidadãos inconformados com o resultado das eleições de 2022, com tudo o que aconteceu nas eleições, voluntariamente se agruparam na frente de quartéis. E o que esse tenente-coronel falou, ou seja, não adianta vocês ficarem na frente dos quartéis, é o que muitos de nós falávamos para muitas dessas pessoas que estavam lá. Não é o caminho, isso não vai funcionar, você tem que pressionar o seu senador, você tem que pressionar o seu deputado, tem que buscar um caminho constitucional. O que foi discutido também ao longo de muito tempo foi o artigo 142 com diversos tipos de interpretação e que no final não foi utilizado. Então o que esses áudios mostram que a alta cúpula do Exército e que o ex-presidente Jair Bolsonaro não compactuaram, não jogariam fora das 4 linhas, o que o Bolsonaro sempre disse, vamos jogar nas 4 linhas. É óbvio. Agora, há um alinhamento muito grande entre esse consórcio de Globo, que recebe muitas informações privilegiadas, sem ninguém ter acesso, do STF, que quando você ouve alguns ministros fazendo discurso, você vê esse mesmo discurso tentando imputar Jair Bolsonaro alguma conexão com o que aconteceu nos atos do dia 8 de janeiro, e a gente vê isso também por todo o governo Lula. Então há um alinhamento muito forte de narrativa mesmo, acho que essa é a palavra, de querer contar uma história, de querer mostrar para uma parcela da sociedade algo que não aconteceu, mesmo usando informações, como é o caso desses áudios, que mostram exatamente o oposto. Então é pegar uma informação e tentar distorcer ela para que os incautos, as pessoas realmente que não têm um preparo maior, falam, olha, tá vendo, tinha o áudio, tinha não sei o quê, mesmo que o áudio não diga nada. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Isso é fake news, isso é discurso de ódio. Exato. Igual aquela matéria que saiu no Valor Econômico, falando da ação que o Rumble e a Trump Media Corp moveram contra o Alexandre de Moraes, dizendo que as empresas, elas questionavam a jurisdição do Alexandre de Moraes. Não, não é isso. Eles questionavam o poder do Alexandre de Moraes em mandar nos Estados Unidos, que era o que ele tentava fazer. A ilegalidade do Alexandre de Moraes, é isso que estava sendo questionado. Mas, Pavinato, eu vou fazer alguns comentários. O primeiro deles, cara, Cláudio Dantas é bom, olha. Cara, que show ele deu nesse vídeo. E aí, eu vou pegar de um ponto que não seria apenas uma dúvida que eu tenho, quando ele diz que eles podem tornar o Bolsonaro um herói. O medo que eu tenho é que eles transformem o Bolsonaro num mártir. E a minha angústia é que no Brasil o martírio dura só até o próximo carnaval. Esse é o problema. É de um perfil psicológico do nosso povo que as pessoas tendem a naturalizar os acontecimentos, fazendo com que eles apenas virem bandeiras para a próxima festividade ou para mobilizar quaisquer coisas que sejam. Esse é o problema. Por isso que eu tenho tanto medo do Bolsonaro apostar no martírio. Se ele não apostar no martírio, certamente ele será mártir, mas esse martírio vai durar pouco tempo pelo perfil do comportamento da nossa sociedade. Se as pessoas ficarem incomodadas com isso, eu lamento, mas eu não estou aqui para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, falar aquilo que eu interpreto como sendo os fatos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quando eu observo aquilo que está sendo apresentado, primeira coisa, é evidente que está demonstrado que não teve golpe e não houve nem tentativa de golpe, como todos falaram aqui. Foi apenas uma leitura ou uma interpretação do artigo 142, com todo respeito àquele que foi o responsável pela confecção desse artigo, que é um dos homens mais brilhantes desse país, ou estão entre os homens mais brilhantes da nossa história, mas que é um artigo que é uma porcaria. Esse artigo não diz nada com nada. Eu concordo plenamente. Para começar, esse artigo ele coloca na seguinte situação que o próprio coronel, que quando ele se manifesta, diz, não é aqui, não é em frente do quartel, vai para frente da Assembleia Legislativa. Eu falei a mesma coisa no documentário da Brasil Paralelo, quando falou das Forças Armadas. Eu disse, o local não era ali, o local era na frente da Assembleia Legislativa e na frente do Congresso Nacional. É ali que deveriam estar as pessoas se manifestando e não na porta dos quartéis. Por quê?
Porque o poder, ou melhor dizendo, as Forças Armadas, eles não são um poder moderador. Isso não está configurado no artigo 142, não está configurado na nossa história. Isso foi uma interpretação que foi apresentada por um cara que estudava relações civis e militares, um americano, e criou um modelo do poder moderador em substituição, na América Latina, a queda de algumas personalidades que eram caudilhos, e em especial no Brasil com o final da monarquia. Mas mesmo assim isso não se concretizou, porque não eram as Forças Armadas um quarto poder. E fica mais explícito ainda no artigo 142 por uma razão simples. Porque o artigo 142 diz que qualquer poder pode convocar as Forças Armadas para resolver o quê? A relação e restabelecer o equilíbrio entre os poderes, caso um desses poderes destoe. Ora, mas o negócio é tão mal escrito que ao dizer que qualquer poder pode convocar, o que significa? Que o qualquer poder pode passar por cima do presidente da República, exceto o poder executivo, porque o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Então, o único que pode convocar é o presidente da República. E o presidente foi tão respeitoso à Constituição e tão respeitoso à democracia, tão respeitoso à ordem, as 4 linhas, que ele colocou diante dos fatos, olhando para a sociedade e vendo que nós tivemos um processo eleitoral que foi uma bizarrice. Aquilo não foi um processo eleitoral, aquilo foi uma bizarrice, uma monstruosidade, independentemente daquela porcaria, daquela discussão sobre as urnas. Aquilo era irrelevante. Você demonstrou, você deu uma aula, e essa tua aula vai ser citada em livros de história, quando você explicou toda a porcaria que foi feita. Você foi uma das únicas pessoas no Brasil, não foi a única, que explicou realmente o que aconteceu da bizarrice de um processo eleitoral que pode ser dito como fraudulento por causa desse erro jurídico. E deveria ter sido anulado. Foi a única coisa que foi feita. Uma discussão do artigo 142. E todos os áudios tentam demonstrar. Na realidade, eles demonstram isso, independentemente dos desejos pessoais. Eu fui formado na USP. Se eu falasse uma reunião de autoridades ou indivíduos ou personalidades dentro da USP, todos seriam presos, porque todos falavam como que tinha que matar, como que não tinha que matar, como tinha que prender, por onde que tinha. Eu presenciei uma vez um cara contando uma história de que eles estavam para jogar uma pedra na cabeça de policiais que estavam passando numa rua, e eles descobriram, meu Deus do céu, isso pode bater no fio de alta tensão e vai explodir, nós podemos morrer. Aí eles saíram correndo sem jogar a pedra. Era um local de cima e a polícia ia passar por baixo. Aí a dúvida que eles tinham, eles entraram em desespero, que voltaram para o quê? Para lavar paralelepípedo, para não deixar impressões digitais, para ver o nível de estupidez. Mas é a burrice deles, e é para ver como você colocar pessoas que estão indignadas ou pessoas que estão exaltadas, você vai encontrar em qualquer situação. Isso não configura o golpe. Muito pelo contrário. Só para encerrar, o que eu estou vendo é bem curioso. Eles estão usando exatamente as táticas que foram adotadas na Lava Jato, que você tanto criticou, mostrando os erros que foram feitos. Dentre eles, eu lembro que quando aquele ex-juiz, ex-senador, ex-político, Sérgio Moro, muito pior. Levaram a tortura ao estado da arte. Mas o pior é que quando o Sérgio Moro explicou o que ele estava fazendo, ele é qualquer coisa, o Sérgio Moro, tá? Mas quando ele explicou, ele disse, eu li a Operação Mão Limpas na Itália. Ex-Sérgio Moro, é o ex-Sérgio Moro. Então, o ex-Sérgio Moro, fica bem melhor. O ex-Sérgio Moro, ele disse, eu li a Operação Mão Limpas na Itália. E qual era a tática deles? Como eles estavam querendo pegar os cupins que estavam dentro da árvore, não tem como você utilizar os mesmos instrumentos. Qual era o processo? Você traz, e a forma de você anular quaisquer ações possíveis é tornar público, o que por si só já é uma aberração. Mas tudo bem. Isso estava dentro do jogo da guerra política da Operação Mão Limpa. Aí o Sérgio Moro fez isso aqui também. Só que ele jogava lá. Agora o que a gente está vendo, eles estão fazendo a mesma coisa com uma deturpação e criando factoides. Esse é que é o problema. Aí, como você falou, eles pegam, na tentativa de anular qualquer reação ou explicação que a sociedade vai dar, que o Bolsonaro vai dar, que o Exército vai dar, ou quem quer que seja que vá dar, eles simplesmente já entregam os elementos para o Diário Oficial da União, que tem uma sede aqui na Berrini, e para o Diarinho, que tem uma sede aqui na Paulista, e digam, divulguem essa porcaria antes, porque assim a gente cria a celeuma popular e impede a reação daqueles que estão buscando justiça. Por que são aqueles que estão buscando justiça, que era o inverso do que estava na Operação Mão Limpas? Porque eles é que são o Estado apodrecido. Eles são os cupins.
que quando a Operação Banlipas surgiu e quando a Operação Lava Jato surgiu com toda a deformação dela, eram esses cupins que queriam ser pegos. O problema é que agora os cupins estão utilizando os mesmos meios e instrumentos e usando da tortura na potencialização máxima. Esse é que é o problema. E falar em potencial. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.